Muito boa noite aos amigos e amigas fanelvis que há meses estão atordoados com as histórias de Cat, a amante e cantora lírica de Elvis Presley. Cheiro's Book of Numbers, em algumas publicações, simplesmente o livro de cheiro. Principalmente em publicações nacionais, em revistas, há muitos anos atrás, há décadas atrás, quando eu sabia muito pouco sobre Elvis. As únicas coisas que eu sabia vinham dessas revistas de fofocas, revistas nacionais da década de 80 até o final dessa década, que quando eu consumia esse tipo de material. Então lá eu ouvia falar livro de cheiro e eu achava que era um livro sobre aromas, sobre cheiros, mas não. William John Warner, popularmente conhecido como Cheiro, 1 de novembro de 1866 a 8 de outubro de 1936, foi um astrólogo irlandês e figura ocultista pitoresca do início do século XX. Seu apelido Cheiro deriva da palavra quiromancia. Ele se autodenominava clarividente e dizia ter aprendido quiromancia, astrologia e numerologia na Índia. Ele foi celebrado por usar essas formas de adivinhação para fazer previsões pessoais para clientes famosos e prever eventos mundiais, muitos dos quais mais tarde foram provados falsificados e encenados. Elvis se tornou místico, sobretudo com a chegada de Larry Geller em abril de 1964, um judeu nova-iorquino, um dos primeiros espécimes de uma raça que logo seria comum na costa oeste e no resto do mundo, o hippie espiritualista dedicado à alimentação natural. A partir desse momento, Elvis teria todo tipo de publicação espiritual, misticismo, esoterismo, oculturismo e afins. Elvis sempre lia e pedia para as pessoas ao seu redor lerem para ele. Foi assim com Priscila, foi assim com a primeira visita de Ginger Alden, e Cat também tinha que ler para o rei. Neste vídeo, vamos passar uma tarde ensolarada à beira da piscina em Graceland, com o livro de cheiro. Elvis e Cat. Na tarde seguinte, estávamos sentados à beira da piscina. Linda também estava lá. E Elvis pediu para eu ler Cheiro's Book of Numbers, livro dos números de cheiro. Já havíamos feito isso no passado, mas ele desejava que eu o fizesse novamente. Comecei a ler em voz alta. Este livro maravilhoso, citando a Bíblia, não só tem em suas páginas a evidência do desígnio divino na construção das coisas pelo Criador, mas contém em si um plano e um desenho sistemático que deve trazer consigo provas incontestáveis de que não só o volume sagrado é inspirado, mas que contém dentro de si as provas da sua inspiração, para que toda a humanidade possa acreditar na sua mensagem. Elvis e Linda estavam ouvindo atentamente, mas reparei que alguns membros da sua comitiva, que estavam tomando sol, começaram a se mexer e se contorcer. Alguns até se afastaram. Elvis não reparou nem se importou, porque queria ouvir mais. Por isso, continuei a ler. Talvez não tenha sido notado antes por muitas pessoas que leram a Bíblia de capa a capa, que tanto o capítulo mais curto quanto o mais longo são colocados próximos um do outro, sendo o mais curto o 117º e o mais longo o 119º Salmo. Ora, o único capítulo intermediário entre o mais curto e o mais longo, o 118º,
apresenta em si um número tão grande de coincidências notáveis que somos forçados a concluir que estes 3 salmos são propositalmente planejados para se reunirem por uma razão definida. Razão essa, evidentemente, sendo que as relações de tais coincidências, mais cedo ou mais tarde, atingiriam algum pesquisador da verdade, como uma ilustração do desígnio divino e, consequentemente, uma prova da inspiração divina que guiou não apenas o escritor do Salmo, mas milhares de anos depois os tradutores deste livro para outras línguas. O resto do grupo foi se levantando, pegando as toalhas e saindo. "Ah, não, essa merda de novo não", disse um deles enquanto esticava o pescoço procurando por garotas no portão. "Ah, isso não é maravilhoso?" Esta foi Linda com seu adorável sotaque sulista. Elvis apenas ordenou: "Continue lendo, continue lendo." Continuei a ler. O Salmo 118, ocupando a notável posição de estar entre os capítulos mais curtos e mais longos da Bíblia, na verdade contém o versículo intermediário ou central de toda a Bíblia. Este, o versículo central do livro sagrado, é o 8º versículo do Salmo 118. Suas palavras são expressivas em seu propósito. Elas são um epitome, um resumo da grande verdade ensinada em todos os capítulos anteriores ou nos seguintes. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Além disso, se alguém escrever em números o Salmo 118, versículo 8, e colocar esses números lado a lado, eles se tornarão 1188, que é o número exato de capítulos da Bíblia. Além daquele que contém um notável versículo acima citado e que, como chamei a atenção antes, é o versículo central de todo o livro. A verdadeira forma e divisão da Bíblia é o trabalho de diferentes mentes, amplamente separadas por tempo, por países e por formação. Portanto, não pode haver qualquer questão de conluio na execução do desígnio evidente que está subjacente à construção da Bíblia. Terminei de ler, refletindo sobre o significado de tudo isso, e percebi que Elvis, Linda e eu éramos os únicos que restavam à beira da piscina. Jesus disse: "Até os cabelos da sua cabeça são numerados", citou Elvis. "Isso é incrível", Linda assentiu. "Você leria de novo, Kev?" "Eu realmente gostaria que você lesse mais uma vez", perguntou Elvis. Era muita coisa para absorver, mas gostei da mensagem e fiquei feliz em atender seu desejo e comecei a ler novamente. Você sabe, as cores também são vibrações. A cor verde é uma cor relaxante e curativa. Elvis lembrou a Linda e a mim. Então, é por isso que Deus fez as árvores verdes e cobriu a terra com grama verde. Você sabe como é tranquilo caminhar por um prado de grama verde. Essas coisas não são besteira, já existem há anos. Somente agora os cientistas estão começando a descobrir sobre as cores. Até fazem papel de escrita verde claro porque compreenderam que é mais agradável aos olhos. A grama no campo, as árvores na floresta. Lembra o que eu falei sobre a palavra forest? Floresta. Divida e você terá for rest, para descansar. Pense nisso. Nota: a palavra floresta em inglês, forest, rest, para descansar, descanso. Refleti sobre nossas conversas, sobre as origens das palavras, seus significados, sua raiz e qualidade dos significados. Algumas das outras palavras que Elvis dividiu para mim foram doença, disease ou disease, alívio e coração, heart.
ou Art, arte. O centro do nosso ser onde Deus está. Nota: no inglês, disease, doença, is, alívio. Heart, coração, art, arte. Grato pela minha leitura prolongada e sentindo que eu precisava de descanso, Elvis procurou abrandar. Fiz um estudo aprofundado sobre a cor verde. É disso que você precisa, Cat. É disso que todos nós precisamos. Eu sei o que farei. Vou decorar Graceland em verde. Teremos tudo em verde. Isso nos ajudará a descansar um pouco por aqui. Faremos a casa em verde. Podemos arrancar os tapetes e colocar alguns verdes ali. Vamos refazer as cortinas e colocar alguns copos e pratos verdes na cozinha. Linda interrompeu. Mas, Honey, acabamos de redecorar em verde, azul e verde. Oh, meu Deus, devo estar ficando louco. Ele riu de si mesmo. Elvis, você tem tantas casas que nem consegue acompanhar todas as mudanças, provoquei. Bem, isso não é realmente tudo verde, ele rebateu. Devíamos ter tudo verde. Enfim, depois dessa longa tarde lendo, nadando e tomando sol, eu estava muito cansada e meu cabelo estava uma bagunça, todo enrolado por causa da umidade, como sempre ficava quando eu estava em Memphis. Tudo o que conseguia pensar era voltar para o meu quarto no Howard Johnson's, para me refrescar e descansar um pouco. No entanto, quando eu estava saindo porta afora, ouvi Elvis lá de cima gritando: Charlie, chame Cat. Quero levá-la à casa de Conry. Muitas pessoas estavam próximas e o ouviram e me viram lá. Então, sussurrei: diga a ele que já fui embora. Então deixei a casa e alguém me deu uma carona de volta para o meu quarto de hotel. Não que eu não quisesse ir, mas estava muito cansada das atividades do dia inteiro. Eu costumava me sentir assim depois de um longo período perto de Elvis. De qualquer forma, assim que entrei no meu quarto, notei a luz da minha secretária eletrônica piscando. Ligue para Graceland imediatamente, Cat. Urgente. Tive que ligar de volta e quando liguei, me disseram que ele já estava a caminho do motel. Gostando ou não, eu estava frequentando as aulas de karatê. Eu já conhecia Conry, ele era um homem maravilhoso, doce e gentil, um mestre e um campeão de chutes. Elvis tinha grande força nos chutes altos que aprendeu com Conry. Assisti a Elvis se exercitar diariamente em Las Vegas ou na estrada, mas foi um prazer ver Elvis liderando esta turma de cerca de 20 rapazes. A exibição de artes marciais deles foi emocionante. Algo nisso me assustou, mas a graça e a beleza me emocionaram como se fosse uma dança. Tenho observado que a maioria das pessoas que alcançaram um certo grau de grandeza nesta arte possuem uma combinação intrigante de grande poder e uma consciência ampliada. A autoconfiança resultante lhes permite permanecer serenos e calmos. Gostaria de salientar que para Elvis o karatê tornou-se uma expressão quase tão importante como o seu canto. Era outra forma de criar, incorporando seus movimentos à dança. Tornou-se um modo de vida, dando-lhe uma consciência ampliada, uma sensação de segurança por ser capaz de se defender e olhos na nuca. Melhorou sua capacidade atlética e agilidade mental. Sempre que um momento livre se apresentava, independentemente de onde estivesse, surgiria a possibilidade de uma explosão de golpes instantâneos no ar, gritos e chutes ao vento. Elvis frequentemente entretinha seus amigos oferecendo demonstrações de seus mais novos movimentos de karatê. Na maioria das vezes, seu alvo seria um dos guarda-costas que se voluntariava prontamente.
No entanto, neste dia, Elvis ordenou: venha, venha aqui, Cat. Ele me colocou no centro da sala e de repente facas brilharam ao meu redor. Ele tinha um sorriso sarcástico quando disse: agora vamos ver o quão fria você consegue ser. Obviamente, o objetivo deste exercício era agitar as facas o mais rápido e tão próximo possível do alvo sem tocá-lo. Mas eu era o alvo. O sujeito deve ficar perfeitamente imóvel sem piscar. Felizmente, eu estava paralisada de medo e não conseguia me mover. Se tivesse, teria sido fatiada e esquartejada em cubos e servida no almoço no Benihana's. Final da parte 4 do capítulo 10. Gostaria agora de deixar todo o meu apreço e agradecimento às meninas, às fanelves, que me ajudam a manter os vídeos diários neste canal. As amigas de hoje são Valéria Francal de Castro, Claudete Yukiko Nepomucemo. Um grande abraço e um beijo no coração das amigas. Elvis para sempre.